Sabedoria não é correspondente ao tempo de vida. Não existe essa coisa de mais velho, mais sábio. Não existe isso. Entenda que a própria Bíblia nos mostra velhos estúpidos e jovens sábios. Eu daria como exemplo o sacerdote Eli e o pequeno Samuel, um garoto ainda em tenra idade, colocado a serviço de Deus, e quando era menino maiorzinho já estava ali envolvido nas coisas do Senhor. E diz a Bíblia Sagrada que Deus usou aquele garoto como profeta para falar ao sumo sacerdote, que não tomava providência de ver os seus filhos fazendo tudo que não prestava na obra de Deus. Entende o que eu estou dizendo? Um outro exemplo, Saul, um homem experiente, um rei que passou a agir de maneira louca, enquanto veio Davi, um rapazinho, mas que agiu com sabedoria, porque estava sendo guiado pelo Espírito Santo. Entende isso? Onde que ela começa? Onde eu posso começar a sabedoria? Veja aí em Provérbios, capítulo 9, verso 10. Provérbios 9, 10. Diz a palavra de Deus: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo a prudência. Nós que seguimos a palavra de Deus, tomamos ela como nossa única regra de fé e crença. Acreditamos que não há outro início. Começa no temor a Deus. Por favor, me ajude aí, perguntando ao seu irmão: você tem temor de Deus? Não é temor apenas a Deus, mas é de Deus. O texto diz temor do Senhor e não ao Senhor. Entende a diferença? Compreende a diferença, irmãos? Temor a Deus é temer a Ele. Temor de Deus significa ter um respeito profundo, tão grandioso por Deus e por sua palavra, que eu transfiro isso para outros lugares conforme a palavra me encaminha. Por que eu temo as autoridades? Por que eu respeito as autoridades? Não é porque eu tenho medo delas, é obediência a Deus. Por que eu pratico e ensinei isso para os meus filhos? Que não se deve, por exemplo, ver um trabalhador braçal, um gari, por exemplo, e maltratá-lo. Se tem uma pessoa na portaria abrindo e fechando a porta, eu ensinei isso, dei exemplo para eles. Passe pela pessoa e agradeça. Obrigado, porque abriu a porta. Mas é obrigação da pessoa, pastor, mas não custa tratar o trabalhador dignamente. Sabe, ter um temor a Deus, um respeito profundo por Deus, pelas coisas de Deus, que isso passa a fazer parte da minha própria cultura. Entende o que eu estou dizendo? Quem já me ouviu falando mal de igrejas aqui, levanta a mão. De outras igrejas. Quem nunca ouviu? Por quê? Por que eu não faço isso? Porque eu entendo que por mais que uma liderança esteja errada, ela responde a Deus e não a mim. Se eu falo contra uma igreja, estou falando contra um povo, e no meio desse povo existem pessoas santas, de aliança com Deus, que ao tocar nelas, eu estou mexendo no povo de Deus, e não se faz isso. É o temor de Deus que faz isso. Eu tenho aqui uma situação no obreiro que passou um momento difícil com um pastor. Não posso citar nomes nem o caso, mas posso dizer para você que foi uma situação pesada, difícil.
E eu disse: não diga nada contra ele. Você vai ser tentado a fazer comentários pejorativos. Não caia nessa armadilha. Porque ele, como autoridade, ele, como representante, responde a Deus. Claro, eu não estou dizendo que você vai ser capacho de ninguém, por favor. Não entenda que, é pastor, então pode fazer o que quiser, né? Pode pintar e bordar. Não é isso não. Não é isso não que eu estou dizendo. Mas estou dizendo, cuidado com as autoridades. Isso é temor a Deus. E só quem tem temor a Deus que pratica isso. Amém? Deu para entender sim ou não, pessoal? A sabedoria do céu, ela começa pelo temor a Deus. Quando se teme a Deus, evita-se muitos laços nessa vida. Você evita traições, você evita relacionamentos ruins, você toma a decisão de não se colocar em risco quando você tem temor a Deus. Quem teme a Deus é assim: você tem a oportunidade, ela se apresenta para você a si mesmo, oportunidade, e você diz: não, eu tenho que pesar isso primeiro. Antes de decidir, eu tenho que pesar o que eu estou fazendo, e aquilo que eu estou fazendo tem que ser visto se agrada ou se não agrada a Deus. Porque às vezes o que se apresenta como oportunidade é uma armadilha, e muitos caem, irmãos. Muitos caem. Entende o que eu estou dizendo?